No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX outorgou a bula Ineffabilis Deus, que proclama, como chefe da Igreja, o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Afinal de contas, o que significa dizer que Maria é imaculada? Oi, eu sou Matheus e antes de começar o vídeo já sabe, se inscreve aqui na Altiora, segue a gente no Instagram, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, compartilha, dá o joinha, o gostei e, segue com a gente pra gente poder descobrir as maravilhas dos mistérios de Deus. Quando nós falamos de Nossa Senhora, um dos aspectos mais importantes é justamente o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E o que significa isso? Antes de responder propriamente o que significa ser imaculada, né? Ou seja, dizer que Maria foi concebida sem pecado, é bom a gente lembrar o que acontece no início da vida humana, de maneira geral. Nós, seres humanos, somos formados, a nossa vida começa na concepção, onde nós temos a primeira célula do nosso corpo formada e já nessa célula nós temos também a alma. Então a substância humana está presente ali, corpo e alma. Porém, esse ser humano que foi recém-formado, ele tem no seu espírito uma mancha do pecado original. Todos os seres humanos, após Adão e Eva, nasceram dessa maneira. Eu nasci dessa maneira, você nasceu dessa maneira, e obviamente que essa mancha é retirada de nós na medida em que nós nos batizamos. Beleza, esse é o panorama geral que pertence à humanidade depois do pecado original. Nós sofremos as consequências desse pecado. Essa mancha que tem na nossa alma são as consequências do pecado original. Porém, Deus, no seu infinito poder e misericórdia, resolveu fazer uma exceção para essa regra. E essa exceção foi justamente Maria Santíssima. Claro, Jesus também é uma exceção a essa regra, porque ele é 100% homem e ele não nasceu com pecado original, óbvio. Mas Jesus também é Deus, né? Maria tem esse porém que ela não é. Ela não é Deus. Mas, de toda forma, foi preservada do pecado original. O que significa dizer isso? Significa dizer isso que no momento da concepção de Nossa Senhora, da fecundação ali que gerou Nossa Senhora, diferentemente de nós, ela não foi manchada pelas consequências do pecado original. Deus preservou ela e não fez o mesmo com a gente. Mas a pergunta é, por quê? E essa pergunta é mais importante do que a coisa em si. Porque é precisamente a resposta dessa pergunta, por quê, que nos dá a grandeza e, naturalmente, os objetivos principais de Deus ter escolhido fazer isso, dar esse benefício a Nossa Senhora. Vamos lá. Desde sempre, desde que o ser humano pecou, Deus tinha um plano para a humanidade. Pelo pecado, a humanidade se afasta de Deus e se coloca distante da comunhão com Ele. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Deus sempre quis que a humanidade, isso mesmo antes do pecado, fosse plenamente unida à natureza divina. Mas pelo pecado, isso se distanciou. Esse plano de Deus ficou mais distante de se concluir. Então, Deus moldou um plano para que o ser humano pudesse voltar à comunhão com Ele. E qual era esse plano? Ele mesmo, o próprio Deus, ia se fazer carne, ia se fazer homem, para que Ele pudesse então morrer por nós e nos redimir dos nossos pecados. Foi precisamente isso que Ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus que se fez homem, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós e nos salvou, nos redimiu pela cruz. Mas, naturalmente, esse plano, o plano de Deus é perfeito, porque Ele quis assumir para si a humanidade de uma maneira completa. Ele quis passar pela fase da infância, pela fase da adolescência, pela fase da vida adulta, para que então Ele pudesse nos redimir. Ele quis, de fato, viver a natureza do homem, para que então Ele pudesse nos dar um exemplo, um modelo de santidade e também o ato de redenção na cruz. Só que agora, para que Ele pudesse então ser criança, ser adolescente
ele se constituiu dentro de uma família. E naturalmente ele se constituiu dentro do ventre de uma mulher. E essa mulher era Maria Santíssima. E Maria havia sido escolhida desde que esse plano de Deus foi formulado. Quando Deus falou, eu quero redimir a humanidade, ele já havia escolhido Nossa Senhora para ser a mãe de Deus. Só que agora a gente está falando de um ser humano, de uma criatura, que vai abrigar em seu ventre o próprio Deus. Você há de convir comigo que é necessário, é imperativo, de que essa criatura, essa mulher, seja digna o suficiente para abrigar no seu ventre o Filho de Deus. E naturalmente essa mulher não pode ser uma mulher qualquer. Ela não pode ser uma mulher aleatória. Ela tem que ser uma mulher privilegiada. Porque ela vai receber a maior de todas as graças, o maior de todos os dons. De tal forma que só faz sentido o Filho de Deus habitar no ventre de Nossa Senhora se nela não haver nenhuma mancha. Porque Cristo é imaculado. Cristo é o próprio Deus que se fez homem. Cristo é a luz do mundo. De tal forma que é algo que é inconcebível pensar que a mãe de Deus, a mãe da luz do mundo, estivesse nela mesma constituída por trevas. Isso é uma coisa que a gente tem que ser muito claro e categórico. Maria é mãe de Deus e, portanto, nela não pode haver trevas, porque ela abrigou a luz. Só que agora isso surge, e quando eu explico esse porquê, mostra que realmente Jesus é o centro de todo esse movimento de Deus. Maria é imaculada porque ela vai ser a mãe de Deus. Mas vamos lá. Alguns questionamentos, principalmente de denominações protestantes, chegam quando a gente fala do dogma da Imaculada Conceição. Uma delas é que se Maria é imaculada, então é necessário criar uma linhagem espiritual perpétua para que Maria pudesse ser imaculada. Qual é a lógica? Jesus faz com que Maria seja imaculada. Mas se Maria é imaculada, então a mãe de Maria também deveria ser imaculada. Se a mãe de Maria é imaculada, então a mãe da mãe de Maria também deveria ser imaculada. E assim sucessivamente. E não é isso que a igreja afirma. A igreja afirma que só Maria recebeu esse benefício. Mas por que então que essa lógica da linhagem não faz sentido? Porque Maria deveria ser imaculada, não porque Jesus nasceu sem pecado, mas porque Jesus é Deus. De tal forma que não tem problema nenhum que Santana, mãe de Maria, tivesse nascido com a mancha do pecado original. Porque ela ia conceber no seu ventre Maria, que não é Deus. Mas Maria não. Diferentemente da sua mãe, Nossa Senhora recebeu no seu ventre, gerou no seu útero o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Deus se encarnou e habitou no ventre de Maria. E é por isso que ela não pode, de forma alguma, sofrer com a mancha do pecado. Um segundo ponto é o seguinte: Jesus afirma, e a Bíblia é muito clara nesse sentido, de que Jesus morreu por todos os seres humanos. Todos aqueles que já haviam nascido e morrido, todos aqueles que viriam a nascer, e aqueles que nem sequer faziam parte dos planos ainda da humanidade, porque só viriam a nascer 2000 anos depois. Mas Jesus morreu por todos os seres humanos, desde Adão e Eva até o último ser humano que for nascer antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, Maria? Maria veio antes de Jesus. Se ela é imaculada, ela nasceu sem pecado, então isso quer dizer que Jesus não morreu por Nossa Senhora? E aí, naturalmente, se pensa que isso é uma contradição com o que a Bíblia nos ensina. E particularmente uma contradição com o que a Igreja nos ensina. Só que isso não é verdade. Porque naquela bula que eu falei no início do vídeo, a Inefabilis Deus, o Papa Pio IX é muito claro em dizer que Maria é imaculada em vista dos méritos de Jesus. Então o que ele está dizendo? Ele, na verdade, está falando que Maria foi sim... A concepção de Nossa Senhora ter sido sem a mancha do pecado original é sim em virtude do sacrifício de Cristo na cruz. Porque a gente tem que se lembrar que para Deus não existe tempo. Ou seja, o que para nós é um fato cronológico de que Maria nasceu e depois Jesus morreu na cruz, para Deus isso não existe. Para Deus é como se fosse um infinito presente. De tal forma que os benefícios, os méritos de Cristo na cruz, que são os responsáveis pela redenção dos nossos pecados, eles foram meio que antecipados para Nossa Senhora, porque para Deus não existe tempo. De tal forma que Ele pode sim, pela sua onipotência, transferir os méritos de Jesus, que cronologicamente acontecem depois do nascimento de Maria,
mas ele consegue antecipar isso, para que no momento da concepção de Nossa Senhora, ela já fosse imaculada, já recebesse no seu ser essa preservação da mancha do pecado original. E no final das contas, o que a Imaculada Conceição nos indica? Indica que nós temos uma mãe no céu. Uma mãe que se preparou para receber Jesus no seu coração. Por isso, assim como Deus confiou a Maria o seu próprio filho, para que fosse criado, nutrido por ela, também nós devemos confiar as nossas vidas a Maria e ao seu imaculado coração. Porque nós sabemos que se o próprio Deus confiou nela o suficiente para que pudesse então sair dela o Salvador, por isso Deus também tenho certeza que pede para que nós confiemos nela, para que por meio do exemplo dela possamos alcançar a salvação. Então que nós confiemos na nossa Mãe Santíssima, Imaculada, porque o próprio Deus confiou nela. Se o Salvador, que não precisa de salvação, teve de passar por Nossa Senhora, nós também precisamos.